O Código Penal, Decreto-Lei 2.848, ele protege o sentimento religioso, o que é definido no artigo 208, o que é definido no artigo 208 como crime, não é? Uma vez que esse decreto-lei protege o sentimento religioso, o que é, no artigo 208, considerado, definido como crime. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, alguém zombar de um pastor, de um presbítero, de um diácono, ou de uma freira, de um padre, escarnecer, zombar da vestimenta, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar ou rebaixar ou desvalorizar publicamente, tá? Ato ou objeto de culto religioso, isso é crime. Aquele caso que aconteceu alguns anos atrás do pastor da IURD, que chutou a santa da igreja católica, os irmãos devem lembrar, isso é crime. Isso é crime. Devemos respeitar. Eu não posso passar numa encruzilhada e sair chutando o despacho de alguém que acredita que está agradando a uma entidade, a um Deus, e por isso fez aquela oferenda. Eu não tenho direito nenhum, de zombar daquele objeto de culto daquela pessoa. Eu não posso entrar numa casa de uma pessoa, de alguém, para evangelizar, e encontrar lá um altar e mandar que aquela pessoa destrua, ou pedir para destruir aquele objeto de culto. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E não nos cabe fazer a função que é de exclusividade do Espírito Santo. A liberdade de reunião pública nos é assegurada pela Constituição sem necessidade de autorização, como nós já falamos. Tá? Podemos fazer culto ao ar livre, qualquer rua, qualquer praça, livremente. O cuidado que temos que ter é de que não haja ninguém armado, que não é o nosso caso, com certeza. Então, nos é assegurado isso pela Constituição, essa liberdade de reunião pública. Mas é necessário que o responsável pelo evento avise as autoridades competentes, a fim de que nos garanta segurança, com policiamento ostensivo, socorro emergencial, bem-estar de todos, prevenção contra desastre, controle de trânsito. Então, não somos obrigados, não temos necessidade de pedir autorização, mas é conveniente avisar pelo evento. O novo Código Civil trouxe um sentimento ético à norma. O negócio não basta ser legal, terá que ser obrigatoriamente moral. Este é um conceito bíblico, sim, totalmente bíblico. Balança justa, é o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos fazer nada que não seja para edificação, como diz a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos, seja por palavras, fazer tudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa atitude, nosso comportamento deve ser sempre moral, tá? Então, o novo Código Civil, que traz esse sentido ético, a norma, para nós não é novidade, porque nós já estamos habilitados a essa vida ética, essa vida moral, que a Bíblia nos inspira. Então, o crente, ele é um divisor de água. O crente, ele é um diferencial. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra,
são dentro desses princípios éticos, dentro desses parâmetros de moralidade que ele está nos ensinando. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. O novo Código Civil, no novo Código Civil, a igreja pode excluir seus membros? Sim, a igreja continua tendo a liberdade de excluir aquele membro que não está andando de acordo com os padrões da instituição. Mas tem que ser de forma justa, baseado em um regime de conduta da instituição. A igreja tem que ter esse cuidado de rever o seu regimento interno, seu estatuto, para que ele fique assegurado, até juridicamente, que ela está cumprindo na vida daquele associado ou daquele membro o que ele sabe que não pode fazer e ele está fazendo. Então, pode ser excluído por justa causa, tá? Por justa causa. Então, é necessário que haja que seja revisado, e adequado ao novo código. A Constituição assegura a dignidade da pessoa que por algum motivo estejam sendo processados, tá? Que são presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Então, a Constituição assegura isso. Uma vez que estamos falando de exclusão de membro, cabe ao pastor, o presidente, ter essa consciência do novo código e conhecimento do novo Código Civil, que a Constituição assegura a dignidade da pessoa. Tá? Então, conforme falamos, a presunção da inocência, ampla defesa, o devido processo legal, o contraditório, recurso às instâncias superiores, tendo o direito de ter ciência de que está sendo acusado e que seus acusadores provem as alegações, direito de apresentar prova de sua inocência, de recorrer de uma decisão. Aconteceu muito na história da igreja, Assembleia de Deus, né? A nossa igreja, nossa denominação, muitas pessoas foram excluídas injustamente. Se fosse hoje, com certeza, a igreja estaria sendo processada severamente por excluir alguém sem lhe dar o direito de defesa, de ampla defesa, né? De conhecer o processo legal, do contraditório, do recurso das instâncias. Não, a pessoa simplesmente era excluído, desligado do rol de membro, por ter chegado ao ouvido do pastor que tal membro estava se comportando de maneira contrária à igreja, aos dogmas da igreja, aos princípios da igreja. Às vezes, não é nem os princípios bíblicos, às vezes é o princípio da igreja. Então, cabe, mais uma vez, é bom ressaltar isso, cabe ao pastor ele se adequar a essa realidade que estamos vivendo hoje. Ok? Encerrando, outro assunto importante da nossa matéria é o assunto de grande complexidade, tá? Defendido pelo novo Código Civil, no artigo 226, na Lei 9.278, que colocou em pé de igualdade a união estável e a família. A igreja vai precisar rever mais uma vez. Nós falamos de rever estatuto em questão de exclusão, rever o estatuto em questão de ofertas e dízimo. A igreja vai precisar mais uma vez rever o seu estatuto, seu regulamento interno em relação à família, para se proteger, para defender os princípios bíblicos
para não ter dificuldade, né, com o Estado, dificuldade com a justiça. E isso não será muito fácil. Será uma batalha muito grande, porque o novo Código Civil, como nós já falamos, coloca em pé de igualdade, tá? A união estável. Essa união estável pode ser de um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, um homem com uma mulher, tal, que não tenha tido um compromisso lavrado em cartório, tá? Não tenha realmente passado pelo casamento aquilo que a igreja defende, tá, ao longo da sua história, dando ao membro direito de exercer qualquer cargo e função dentro da igreja, se ela cumprir essas prerrogativas. Hoje, o Código Civil, como nós acabamos de falar, colocou em pé de igualdade a união estável. União estável. É um grande desafio para a igreja de hoje. Um grande desafio. Quando eu disse que não será fácil, irmão, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Por enquanto, os nossos parlamentares estão conseguindo segurar, não, uma forte pressão da mídia, não, de alguns grupos isolados, querendo forçar a gente a aceitar com naturalidade aquilo que não é normal, aquilo que não é natural da criação do Deus Todo-Poderoso. Deus criou um homem e uma mulher. E Deus disse na criação: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então foi o Deus que instituiu a primeira família, o primeiro casal, que tiveram os primeiros filhos. Foi Deus que instituiu. Só que hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo esta pressão por parte de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra, com certeza influenciado diretamente pelo espírito das trevas, pelos demônios, para macular a igreja do Deus Todo-Poderoso e nos fazer aceitar coisas terríveis que estão tramitando pelo Congresso, não apenas, né, no Brasil, mas no mundo todo. É o que diz a palavra de Deus. Paulo dizendo que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, presunçosos, mais amantes do deleite do que amigo de Deus, sem afeição natural, arrogante, uma série de características do homem sem Deus. Paulo retrata, não, nesse texto bíblico, provando-se que nós estamos vivendo os últimos momentos na face da terra. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que as nossas lideranças possam rever, né, os estatutos e dar maior legitimidade e proteção à membresia, à nossa fé, aquilo que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. E estarmos preparados para, se necessário for, sofrer pelo reino de Deus. O que pode acontecer se Cristo não voltar até lá e esses processos que tramitam forem engavetados, que assim seja, para a glória de Deus, e que a gente continue tendo essa liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de culto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Final de ano abençoado para todos e um ano de bênção 2021 para todos, com a graça de Deus, com a proteção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor.